Olá, hoje vamos falar sobre a noite escura da alma. Então, minha gente, a alma, nós sabemos, ela vem de um conceito sânscrito, Atma, que significa essência divina. André Luiz deu o nome de mônada divina e outros conceituam como self ou algo parecido. Para nós entendermos bem a alma, o que é a alma, nós vamos pegar o exemplo de uma semente pequenininha que você lança ao solo e rega. E vem o sol, vem a chuva, vem o calor e ela vai aumentando, ela vai germinando até sair da terra e chegar a um ponto em que ela vai cumprir a sua função enquanto planta, enquanto o DNA que ela traz na sua estrutura de semente. Isso acontece com a alma humana. É como se Deus pegasse essa semente e lançasse para evoluir na matéria. E Ele rega com as bênçãos da luz, com as bênçãos das energias, com as bênçãos das cores, com as bênçãos dos raios solares, enfim, Ele rega tudo isso ao longo do tempo. E essa alma ela vai crescendo, assim como a semente, até que um dia ela sai da terra, ou seja, ela deixa o campo da materialidade e aí ela vai começar a se identificar como um filho de Deus em busca dos seus propósitos, em busca de cumprir o DNA espiritual que ele traz quando Deus o criou. E nós estamos dizendo aqui espírito no sentido masculino e feminino. Porque nesse processo de evolução já não se tem mais homem e mulher, você tem polos, masculino ou feminino, porque o espírito não tem sexo, segundo nós lemos no livro dos Espíritos. Então, muito bem. Então, esse processo de crescimento da alma, enquanto está imersa na matéria, ela pode sofrer algumas dificuldades. Por exemplo, por ela não entender bem os movimentos da vida, que sempre são favoráveis a ela, ela pode entrar num estado de reclamação. E isso confunde a ela mesma na sua evolução. Vamos analisar a palavra reclamar. Reclamar é uma junção de duas palavras. Clamar e repetir a clamação. Então, toda vez que eu clamo alguma coisa que não está dentro daquilo que eu acho que tem que ser bom, eu repito essa clamação, eu estou reclamando. Assim como eu guardo também uma água estagnada dentro de mim, uma energia parada, então eu crio uma má água, que é uma mágoa. Então esses estados, eles vão volumando dentro da pessoa e a pessoa vai obscurecendo o caminho daquela mônada que está crescendo. Por quê? Porque a vida não está dando para ele o que ele acha que é bom. Mas esse achar que é bom nesse estágio ainda é um achar muito sem certezas do seu projeto divino. Ou seja, somos um projeto divino. Então, dentro do projeto divino, estamos indo numa direção. Só que em determinado momento, eu penso que aquela direção não está sendo muito agradável para mim, porque afinal de contas eu queria fazer outra coisa. Mas a vida me leva naquela direção. Então eu começo a clamar, depois a reclamar, depois a estagnar as minhas energias, e elas se tornam más energias ou mágoas. E aí obscurece o processo de crescimento da alma. Quando nós não sabíamos disso, nos tempos idos, então faziam-se exorcismos, buscavam-se feiticeiros, feiticeiras, bruxos, aquelas pessoas que de alguma maneira tentavam com seus recursos dar uma animada naquela alma para que ela saísse daquele processo. Mas isso era feito de uma maneira muito mística, muito fechada, muito sem explicações científicas, e às vezes assustava. Às vezes a pessoa
não conseguindo entender, mas se fechava naquela tristeza. Então eu estou triste porque a pessoa que eu tanto amo me deixou para morar com outra pessoa. A pessoa que eu tanto venero, do nada morreu. Eu queria tanto aquela coisa, e ela foi para as mãos de outra pessoa. E assim eu vou acumulando e criando um leque que me facilita as tristezas. Mas vejam vocês, houve um tempo em que a Terra recebeu o seu governador. Houve um tempo em que o Cristo planetário esteve aqui e disse para nós: sermos sempre felizes com as coisas que o Pai nos oferece, porque Ele sabe o que Ele está fazendo por nós. Paulo de Tarso depois vai dizer numa das suas cartas assim: regozijai-vos sempre. Então esses grandes avatares das mensagens divinas, eles sempre nos dizem: sejam felizes, sejam alegres. Porque o estado de alegria ou estado de tristeza, eu tenho que ter domínio sobre ele. Eu só serei uma pessoa dominada pelo estado de tristeza se eu permitir que a tristeza venha até mim e com isso as sombras se avolumam em mim. Então a questão de sombra ou de luz, eu que determino. Dentro das minhas vivências e dentro daquilo que eu planejo enquanto um ser em evolução. Observem vocês, a história da humanidade, ela foi toda escrita por nós. Nós participamos dela de alguma maneira, de forma que ela está guardada no nosso inconsciente. Eu, você, o outro, compilamos tudo isso porque nós realizamos esse progresso da humanidade. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, houve um tempo, quem sabe, você ajudou a descobrir a roda, você ajudou a descobrir o fogo, você ajudou a descobrir a cerâmica, a trabalhar com ela. Então você foi um grande lume para a comunidade e depois para a humanidade. Isso também está guardado em você. Então quando as sombras tentarem invadir a tua alma, ou invadir você enquanto alma, lembre-se disso. E busque, nesse passado histórico, a força para você sair dessa posição de negrume da alma. As trevas, elas têm uma vida curta, onde elas estiverem. Porque a treva não suporta um raio, um feixe de luz. Ela só vai ser dominante se a luz não for injetada nela. Faça a experiência aí na sua casa, com um palito de fósforo num quarto escuro, totalmente escuro, você vai ver que a luz se fez por um palito de fósforos. Imagina quando você acende a lâmpada. É preciso acendermos a lâmpada, as lâmpadas, melhor dizendo, das nossas almas, para que a escuridão se vá. Os tempos são difíceis? São para todos, mas passarão. Como Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, naqueles tempos haverão muitos problemas. Nações contra nações, pai contra filho, filho contra filha, irmão contra irmão. E seria muito maior aquele tempo de angústias se não fosse pelos bons. Então eu vou pedir ao Pai para que abrevie aqueles tempos. Ainda disse mais, mas olha, não é o fim. Ainda muita coisa acontecerá depois daqueles tempos. Os tempos são agora, minha gente. Então nos firmemos nesse facho luminoso que o Mestre Jesus nos trouxe. Você verá como você conseguirá forças para vencer qualquer tipo de escuridão que possa te rodear. Pense nisso. Muita paz para você.